Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje é terça-feira, dia 19/10/2021. Estamos no mês de outubro, né? Hoje nós teremos a atividade de português e matemática. Então, começando com português, na atividade 1, fala assim: observe algumas profissões abaixo. Pinte apenas o retângulo com o nome correto de cada uma. Observe, se você não imprimiu a atividade, apenas escreva no caderno a palavra correta. Então, aqui nós temos as figuras, certo? De algumas profissões, aqui no quadro. Nós temos ali a professora, depois nós temos o policial, nós temos a secretária e o cozinheiro, certo? Abaixo de cada um deles tem ali 3 palavras. Então, ó, aqui na professora tem a primeira palavra dentro de um retângulo, na linha de baixo tem outra palavra e depois tem a terceira palavra. Você vai observar e vai pintar apenas o retângulo que mostra a palavra correta. Que palavra, Pro? Professora, né? Não é essa profissão que a gente está vendo agora? Professora. Então, em qual retângulo está escrito professora da maneira correta? Você vai pintar aonde tem essa palavra escrita corretamente, certo? Depois você vai lá no policial, vai olhar em qual retângulo está escrito policial, depois na secretária e depois no cozinheiro. Se você não imprimiu a atividade, você vai escrever essas 4 palavras no caderno. Não precisa escrever as palavras que estão incorretas, só as palavras corretas. Então, você vai escrever professora, policial, secretária e cozinheiro, ok? Então, agora aqui abaixo fala assim: profissões. Pra, pre, pri, pro, pru, certo? Aqui no quadrinho, ó. Então, tem a sílaba pra, tem a sílaba pre, pri, pro, pru, certo? Começa com P e R essas sílabas. Do mesmo jeito que a palavra profissões, do mesmo jeito que a palavra professora. Então, a atividade 2 fala assim: escreva palavras com as sílabas acima. Aí nós temos aqui as linhas para você escrever. Pro, quantas palavras eu tenho que escrever? Quantas você lembrar. Só que você vai tentar escrever uma, pelo menos, com cada sílaba. Então, você vai procurar uma palavra que tenha a sílaba pra, depois você vai procurar outra que tenha a sílaba pre, tá? Depois a sílaba pri e assim por diante, até chegar no pru, tá? Aí, se você escreveu uma palavra para cada sílaba e ainda você lembra de outras, aí você pode completar, pode escrever também, ok? Vamos lá então para a atividade de matemática. Na atividade de matemática, fala assim: a semana inteira. 1. Enumere os dias da semana seguindo a sequência correta. Então, aqui nós temos os dias da semana, né? Se você fizer a leitura, ó, quarta-feira, aqui tem o sexta-feira, domingo, quinta-feira, terça-feira, sábado e segunda-feira, certo? Só que os dias da semana, eles estão fora de ordem. Você sabe que a nossa semana, ela tem uma ordem dos dias, uma ordem correta, né? A nossa semana começa em que dia? Você lembra? Você pode olhar aí um calendário na sua casa para conferir, para relembrar, ok? Mas a nossa semana, ela não começa na segunda-feira, ela começa no domingo. Então, você vai enumerar qual que é o primeiro dia da semana. É o domingo. Você acha o quadradinho do domingo e coloca aqui, ó. Primeiro dia é o domingo, certo? Depois, você vai procurar o segundo dia. Qual que é o segundo dia da semana?
Aí você vai colocar lá 2. Depois você vai achar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia, tá? Então, a nossa semana, ela tem 7 dias e tem uma ordem correta aí. Você vai tentar fazer sozinho, se você já souber. Se você ainda tem dúvidas, pode consultar um calendário, tá? Para você observar qual dia da semana, que dia da semana que começa, tá bom? E fazer a atividade. Depois, aqui na atividade 2, fala assim: escreva os dias da semana na ordem correta. Então, lá na atividade 1, você só enumerou, certo? Já estava escrito os nomes. Agora vai ser o contrário. Aqui tem os números, ó. Número 1. Qual que é o número 1? Qual que é o primeiro dia? Não é o domingo? Então, você vai vir aqui na linha e vai escrever domingo, certo? Depois você vai para o próximo dia e assim por diante. Então, era só isso na nossa atividade de matemática hoje. Quando você terminar, não esqueça de mandar a foto no e-mail da Pro para você não ficar com falta, tá bom? Então, até amanhã. Beijinho, tchau, tchau.